Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso de PHP, tá? Então vamos continuar. Na aula passada a gente viu um pouco do conceito MVC, tá? O que é o conceito MVC e eu dei uma breve explicação ali e que a gente vai estar utilizando esse conceito aqui nesse curso, tá? Então vamos lá, começar a codificar os nossos arquivos, tá? Se a gente vir aqui em nosso localhost, nossa página ainda está em branco, tá? Não se esqueçam de startar o nosso serviço Apache e nosso serviço MySQL, beleza? Então aqui a gente já pode fechar e a gente vai começar a codificar os nossos arquivos, tá? Eu já fiz alguns testes aqui e já deixei um mini código pronto aqui para estar mostrando para vocês. Então vamos lá. Deixa eu descomentar essas linhas aqui. O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente precisa fazer é a requisição do nosso autoload, tá? Então, o nosso autoload, o caminho dele é esse daqui, ó, vendor autoload, tá? É esse arquivo aqui que a gente precisa estar requerindo na index aqui, que é a nossa primeira página do site, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente dá um require dir. Essa variável dir aqui, essa constante aqui, é uma variável do PHP, tá? Onde ele pega o caminho absoluto onde está o projeto, tá? Então, essa variável dir aqui está pegando desde lá do disclocalc, champ, htdocs, aí vem vendor, autoload, beleza? Então, é por isso que a gente está utilizando essa variável dir, para sempre pegar o caminho absoluto do projeto, tá? Então, a gente está fazendo a requisição aqui do nosso autoload. E aqui a gente vai estar fazendo mais uma requisição, que é do nosso system config, tá? Então eu criei um arquivinho aqui, ó, chamado config, dentro da pasta system, tá? Se você não tem esse arquivo aqui, pode criar já, daquela mesma forma, clica com direito, new file, dá um Ctrl S aqui, para estar salvando esse arquivo, config.php, tá? E nesse arquivo .php aqui, config, eu declarei algumas variáveis aqui que a gente vai estar utilizando durante o nosso projeto, tá? A primeira variável, eu coloquei aqui um define, uma constante, tá? Uma variável global que vai se chamar dir principal, tá? Essa variável aqui, ela vai ser responsável para falar aonde é o nosso diretório principal do nosso site, tá? Por que isso daqui? Tem muitos sites que tem, por exemplo, assim, ó, vamos dar um exemplo aqui. Facebook barra site. Então, você vai rodar o site dentro desse barra site, tá? Existem alguns sites, por exemplo, você está construindo um site novo para uma empresa, você não quer perder o site antigo. Então, você coloca o domínio da empresa barra site barra novo site e vai deixar o cliente acessar esse barra aqui novo site para ele ver como o site está ficando, sem perder o site antigo ainda, tá? Então você vai criar lá no servidor uma pasta novo site e vai jogar todos os arquivos do novo site dentro dela. Então é por isso que a gente está definindo aqui uma variável principal, tá? Um dir principal, para a gente poder ter essa opção depois, mais para frente, tá? E aqui eu estou definindo algumas variáveis, algumas constantes, né? Variável global aqui pro nosso banco de dados, tá? A gente não vai estar utilizando elas agora, tá? Você pode estar copiando aqui, dá um pausa no vídeo, pausa o vídeo aí e copia, mas por enquanto a gente não vai estar utilizando elas, tá? Então eu posso deixar elas comentadas. Então aqui no nosso arquivo config, a gente definiu a variável dir, tá? A gente pode fechar o arquivo config. Aqui na home, ainda continuando, tá? A gente fez a requisição do autoload e a requisição do nosso config, tá? Aqui a gente vai começar a instanciar a nossa aplicação, tá? Então, como a gente está utilizando o Slim para estar rodando a nossa aplicação, esse framework Slim, tá? Que a gente requeriu aqui no nosso Composer, o Slim, tá? 3.0. A gente vai começar a trabalhar com ele, tá? Então, para a gente declarar o Slim aqui, a gente vai declarar ele numa variável e vai colocar o nome dessa variável de app, tá? Aí a gente vai dar um new barra invertida Slim barra app, tá? Essa é a função construtora do nosso Slim, tá? E aqui, nesse app traço maior, tá? A gente vai estar pegando
começando a pegar as nossas rotas, tá? Então a gente utiliza aqui a função get. E esse primeiro parâmetro aqui que a gente passa é a rota, o segundo parâmetro é o controlador mais a função que vai executar nessa rota, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando uma rota solicitada pelo cliente e falando para ele que, falando para index que vai ter que rodar esse controlador aqui e essa função nessa rota, tá? Então, qual que é a nossa rota principal aqui? Localhost, a gente só coloca esse barra aqui para informar para o programa que a gente está pegando o domínio principal do cliente, tá? E o domínio principal do cliente a gente vai rodar esse controlador aqui, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? Lá em dev controllers, a gente vai ter que criar um home controlador como a função chamada login, tá? E depois ele já vai dar um app run para executar o serviço, tá? Então esse é a princípio o nosso arquivo index. A gente fez a requisição do autoload, fez a requisição do config, para a gente estar puxando essa variável dir principal aqui, tá? E a gente começou a instanciar a nossa aplicação. Fez a variável app aqui, instanciando o slim, pegou a primeira rota, informou qual vai ser o controlador que vai estar executando essa primeira rota e mandou rodar a aplicação, tá? Então agora a gente precisa vir aqui em controllers e criar a nossa home controller, tá? Eu já criei aqui a nossa home, o nosso controlador home, tá? E explicando aqui por que dev controllers home controller, tá? Lembram que aqui no nosso composer.json a gente colocou algumas rotas aqui, porque e não, por que é dev controllers homes e não system controllers home controller? Porque aqui no nosso composer.json, tá? A gente definiu que system controllers no PSR4, ela vai se chamar dev controllers, vai ter esse namespace aqui, tá? Então é por isso que a gente coloca aqui o namespace mais o nome do controlador, beleza? Então vamos lá, a gente pode fechar esse composer.json aqui e aqui no home controller, tá? A gente criou uma classe, tá? A primeira linha aqui a gente precisa definir o namespace, tá? Que é o namespace que a gente está chamando aqui, ó, dev controllers. Então a gente coloca aqui namespace dev controllers, tá? Essa segunda linha aqui a gente vai estar utilizando fazendo a requisição, tá, do rainTPL, tá? rainTPL é uma biblioteca que a gente também fez a requisição aqui no composer.json, tá? rainTPL é ela que vai ser responsável por gerar todos os nossos templates, todas as nossas views da nossa aplicação, tá? Então a gente precisa fazer a requisição dela aqui com esse use, tá? Informando que a gente vai usar o rainTPL aqui nessa classe, beleza? A próxima linha aqui, a gente está declarando uma classe. Então a gente precisa declarar a classe, abrir as chaves e fechar as chaves novamente, tá? A gente está declarando essa classe. E essa classe aqui precisa ter o mesmo nome do que o arquivo, tá? Home controller. Então esse é o nome da classe, tá? Aqui toda classe ela tem uma função construtora, tá? O que é essa função construtora? Deixa eu comentar aqui por enquanto. O que é essa função construtora, tá? Percebam que aqui na nossa rota principal, eu estou chamando dev controllers na função login, tá? Mas a função construtora, ela roda antes mesmo de rodar a função login, tá? Como que funciona a instanciação de uma classe, tá? Primeiro ela vai rodar uma função chamada construct, vai rodar a função especificada, que você especificar aqui na sua rota, tá? E depois ele vai rodar uma função destruct. Essa função construct e a função destruct, elas rodam automaticamente, você não precisa estar declarando elas para rodar, tá? Isso é já do próprio PHP. Então, sempre roda uma função construtora, roda a função especificada aqui na sua rota e roda a função destruct, tá? Então, esse é o passo a passo
de uma declaração de uma classe aqui no PHP. A gente pode apagar isso aqui. Tá. Então, essa é a função construtora que a gente vai estar utilizando, tá? Então, aqui a gente também tem a função destruct, tá? Então, vai rodar a primeira função construct e depois vai rodar a função destruct, tá? E aqui abaixo a gente tem a função login, que é propriamente a função que a gente está invocando aqui, tá? Deixa eu descomentar essa última linha também para parar o erro. Pronto, e essa chaves aqui é que está fechando essa primeira aqui, tá? Quando você deixa o mouse perto das chaves aqui, ela mostra aqui automaticamente aonde que é o parzinho dessa chave, tá? Então a gente já tem a função construtora, a função destruct e a função login, que é a função que a gente está invocando aqui, tá? Que a gente precisa fazer agora primeiramente, tá? Como a gente vai estar utilizando o RenTPL, a gente precisa passar algumas configurações e instanciar esse RenTPL aqui na nossa classe, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente criou uma variável, a gente criou um array de variáveis, tá? E deu o nome de config, tá? E a gente precisa estar passando aqui, vai estar passando nesse array de variáveis algumas informações, tá? A gente vai colocar base URL e a gente vai setar aquela variável dir principal que a gente configurou aqui no nosso config, tá? Então, a gente vai dar um base underline URL dir principal. Então, sempre o nosso diretório principal vai ser esse daqui, beleza? Tá, aqui a gente vai dar um tpl underline dir, tá? O que isso significa? Vai ser o diretório principal onde vai estar todos os nossos templates, tá? Todas as nossas views. Então, a gente está colocando aqui um server document root. Por que essa variável aqui? É uma variável já do próprio PHP, tá? Server document root. Ela vai pegar o caminho absoluto também lá do nosso servidor ou da nossa máquina local aqui, tá? Então, ela vai pegar aqui desde lá do disco local C até o caminho final, tá? E o caminho final vai ser esse daqui, ó, System Views. É aqui, ó, em Views, System Views. É aqui que vai estar todas as nossas views, todos os nossos layouts, tá? Então, a gente precisa declarar também essa variável aqui, o tpl-dir, o diretório dos nossos templates, tá? Aqui a gente precisa estar configurando também um diretório para gerar todo o nosso cache do site, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Dar um cache underline dir. Vamos colocar também a variável server documento root. Vamos colocar o dir principal aqui para estar incrementando o caminho, tá? E aqui a gente vai colocar uma pastinha chamada cache, tá? Então, a gente cria aqui, ó, no htdocs, uma pastinha chamada cache. Aqui é onde a gente vai armazenar todo o cache do nosso site, beleza? E por última configuração, a gente tem aqui um tpl underline ext, tá? Que vai ser a extensão final do nosso arquivo, tá? Se a gente for lá no tpl, vamos ver aqui, ó, vendor, RenTPL, deixa eu ver onde que era mesmo, deixa eu ver, library, RenTPL, isso, é esse aqui mesmo, tá? Aqui se a gente viu, ó, tpl underline extend, essa aqui é a classe principal da RenTPL, tá? Ele pega como por padrão o HTML, tá? Mas a gente não vai estar utilizando aqui nas nossas views apenas HTML. A gente vai estar utilizando o PHP. Então a gente vai sobrescrever aquela configuração. A gente vai utilizar o PHP. E aqui tem outras configurações também que a gente pode colocar. Por exemplo, debug, char7 vem por padrão o TF8. Aqui o tpl-dir vem por padrão o templates, tá? E a gente está mudando aqui, tá? Indo para System Views. Então aqui tem algumas configurações padrões que você pode estar substituindo, tá? Então a gente pode fechar isso daqui. Beleza, essas são as 4 configurações que a gente vai estar utilizando aqui no nosso projeto, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui. Então aqui
a gente faz a configuração do TPL, tá? A gente invoca aqui o TPL, dois pontos, significa que a gente vai estar utilizando uma função estática aqui dessa classe, tá? Então, a gente vai dar um configure e vai estar passando a variável aqui de configuração, tá? Que é nosso array aqui, onde declaramos as configurações. Pronto, a gente configurou o nosso TPL, tá? E aqui abaixo, a gente precisa tá colocando, instanciando efetivamente o nosso TPL. E nós precisamos estar armazenando essa informação, essa instância do TPL em uma variável, tá? Então a gente vai criar aqui em cima, antes da função construct uma variável private, tá? Chamada TPL, onde a gente vai armazenar nossa instância do TPL e a gente só vai utilizá-la aqui dentro do nosso controlador, tá? Então, o que a gente faz? A gente dá uma variável dir aqui, this, onde a gente vai informar o this aqui que a gente está pegando essa variável TPL aqui e armazenando essa instância do new TPL, beleza? Então, vamos dar um Ctrl S aqui. O que a gente vai estar fazendo agora, tá? Aqui na nossa função login, a gente vai estar fazendo a instância do nosso... deixa eu comentar aqui por enquanto, a gente vai estar fazendo isso daqui, ó. Tá? Para estar mostrando de exemplo para vocês primeiramente. Vamos dar um false aqui. A gente vai estar pegando a nossa variável TPL, tá? Private, então a gente utiliza o TPL e um draw a gente vai estar setando um template aqui para a nossa página de login. Então vamos colocar aqui um template que a gente vai chamar de login, tá? Então a gente precisa vir aqui, vamos fechar tudo isso daqui que a gente abriu. Aqui em Views, lembrando que o caminho da TPL, tá? Dos nossos templates é aqui, ó, System Views. Então a gente precisa vir aqui em Views e criar esse arquivo chamado login, tá? E ele precisa ter extensão PHP. Então vamos criar aqui um new file, vamos dar um Ctrl S e vamos colocar o nome dele de login.php. E aqui dentro dele a gente vai colocar só a base do HTML, tá? Então você digita aí menor HTML e dá um tab para completar aqui a construção da tag HTML, tá? E aqui a gente vai colocar no title só um nome, login. E aqui dentro do body a gente vai colocar um parágrafo escrito minha página de login. Vamos dar um Ctrl S, tá? E salvar esse arquivo. E aqui a gente vai salvar também. Então, o que a gente está fazendo aqui? Aqui na construção, a gente está configurando o nosso RenTPL. Aqui na Destruct, a gente não está fazendo nada por enquanto. E aqui na função login, que é a função que a gente está invocando aqui no nosso método, a gente está chamando o template login, beleza? Então, vamos estar rodando aqui a nossa aplicação. Pronto, a gente já vem aqui, ó, já aparece aqui na nossa aplicação minha página de login. Se a gente der um Ctrl U, a gente vai ver toda a estrutura que está aqui na nossa página de login, tá? O doctype tal e o HTML. Então a gente vem aqui, ó, doctype, HTML. Essa é a configuração básica aqui para você estar rodando um template na nossa aplicação, tá? Aqui tem algumas outras configurações que eu vou estar explicando numa próxima aula, tá? Mas aqui agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente não vai trabalhar com o template assim, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse template em três. A gente vai colocar o nome do template, a gente vai colocar o cabeçalho do template e o rodapé do template totalmente separado. Por quê? Se a gente vir aqui no nosso layout do site, vamos lá, deixa eu vir aqui, layout, tá? Projeto a rede, JPEGs, e a gente vai vir aqui no nosso layout, tá? A gente deixa abrir aqui. Pronto, aqui. A gente percebe uma coisa bem incomum em todos os layouts, tá? Percebam que aqui o cabeçalho do nosso layout,
onde está a nossa logo, o nosso pesquisar e a nossa fotinha aqui com a setinha para baixo, é sempre a mesma coisa. O que muda é o contexto aqui do meio. Então, olha lá, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, tá? Então, o que que isso significa? A gente não precisa estar criando esses arquivos em todas as páginas. A gente cria ele apenas uma vez e faz a requisição dele durante aqui o nosso controlador, tá? Então, o que que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar criando mais dois arquivos aqui, ó. Vamos criar um new file, vamos dar um Ctrl S e vamos chamar ele de header.php, que vai ser o nosso cabeçalho, tá? E vamos criar um novo arquivo chamado Ctrl S, né, para salvar, footer.php. Tá. Aqui no header a gente vai colocar toda essa tag aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. Então vai vir para cá, doctype, HTML, head e até a tag aqui body, tá? Então vamos dar um Ctrl S aqui. E aqui no footer a gente vai copiar, ó, esse body e esse HTML, onde fecha a tag body e onde fecha a tag HTML, tá? Vou dar um tab aqui só para ficar indentado. E esse é o nosso arquivo footer, por enquanto. E esse é o nosso arquivo header, por enquanto, tá? Então a gente dá um Ctrl S, salva. E o nosso arquivo login, a gente só vai deixar lá o parágrafo escrito minha página de login, tá? Vamos recarregar a nossa página aqui para ver o que aconteceu. Não aconteceu absolutamente nada. Porque se você dá um Ctrl F5 aqui, ó, o que tem agora? Só a minha só tem o arquivo login.php, tá? Que é o parágrafo lá. O que a gente precisa estar fazendo agora para estar também chamando esses arquivos header e footer, tá? A gente simplesmente poderia estar fazendo assim, ó. Copiar essa função, chamar aqui o header e chamar aqui o footer. Isso vai funcionar? Vamos dar um Ctrl F5 aqui. Ctrl U, Ctrl F5. Vai. Por quê? Porque ele primeiro está setando o template header, depois está setando o template login e depois está setando o template footer. Então, funciona de todas as formas, tá? Só que a gente não vai fazer assim. O que a gente vai fazer? Como a classe ela tem uma função que faz a construção da nossa classe, depois executa a função pré-definida aqui no nosso index, na nossa rota, e depois executa a função destruct, a gente vai colocar o header para executar, para ser a última função a executar aqui no na nossa função construtora. Depois vamos executar a função previamente dita lá no nosso index. E aqui o footer a gente pode executar ele na nossa função destruct, porque vai ser a última função a ser executada, tá? Então a gente pode dar aqui um Ctrl F5 e atualizar a página para ver se deu tudo certo. Ah lá, deu tudo certo. No construtor executou, pegou o template header, depois executou a função especificada no nosso login e aqui pegou o nosso footer logo após, tá? Para fazer mais um teste, o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Vamos estar criando aqui uma nova rota, Ctrl C, e vamos estar aqui digitando feed, tá? E aqui a gente vai pegar uma função chamada feed. Vamos dar um Ctrl S, tá? Então a gente fez que criou uma nova rota chamada feed e falou que vai executar o dev controllers, home controller e vai ter uma função aqui feed. Então vamos estar colocando aqui, ó, uma function chamada feed. E aqui nessa feed a gente vai estar criando um novo template. Em vez de ser login agora, vai ser o feed. Então a gente precisa estar criando aqui esse template, porque senão dá erro, tá? Vamos criar aqui um new file. Vamos dar um Ctrl S e vamos chamá-lo de feed.php. E aqui a gente pode colocar um H1 chamado nosso
feed. Vamos dar um Ctrl S agora, tá? Para salvar. E aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai estar digitando um /feed. Pronto. Percebam que agora nós pegamos o nosso template feed. Então, vamos dar um Ctrl U aqui. Ah lá, a gente tem agora o H1 do nosso feed. A gente tem o nosso header, que foi incluído na função construtora. Foi incluído o H1 aqui na função especificada na rota. E aqui foi incluído o body na função destruct, tá? Então, é dessa maneira que a gente vai estar utilizando as nossas classes aqui, tá? Sempre com a função construtora, a função destruct e a função especificada aqui na nossa rota, tá? Não se preocupem, tá? Eu vou estar disponibilizando esse arquivo aqui para vocês na próxima aula, tá? Porque na próxima aula a gente vai estar fazendo outras configurações aqui, onde eu vou estar explicando o que é cada função aqui, e eu já vou estar disponibilizando esse arquivo aqui para vocês não escreverem nada errado, não precisar pausar o vídeo para ficar escrevendo linha por linha, tá? Então, até a nossa próxima aula.